Bom, a minha mostra é sobre o resgate da arte da cerâmica, um artesanato que, além de tradicional, ele faz parte da cultura e da economia de algumas cidades da minha região, principalmente do município de Portão, que é de onde eu venho. Bom, para explicar esse artesanato, é interessante começar falando da sua matéria-prima, que é a argila, um material natural que vem da decomposição da matéria orgânica, sendo encontrado no leito dos rios e também em jazidas. Ela pode ser de diversas cores. Geralmente, aqui eu tenho a argila bruta, ela geralmente é dessa forma mais escura, ou então de uma forma avermelhada, dessa cor avermelhada. Para que depois nós tenhamos a argila que se usa para fazer o artesanato, a bruta ela é triturada e depois misturada com água para que então tenhamos essa argila aqui. É importante ressaltar, na minha opinião, depois de todo o trabalho que eu desenvolvi, o contexto histórico desse artesanato. A palavra cerâmica vem do grego kéramos, que significa terra queimada, e acredita-se que ele está presente desde os primórdios da história da humanidade. O homem, no momento em que ele pisou no barro e viu que a sua forma permanecia depois de seca, porém ficava quebradiça e frágil, ele começou também a se utilizar do barro endurecido pelo fogo. No Rio Grande do Sul, a cerâmica faz parte da cultura indígena, mais precisamente da tribo Caigangue. Embora sendo em menor expressividade, eles também fabricavam a cerâmica, principalmente cachimbos de cerâmica. E o Guarani, que é caracterizado pela cultura da cerâmica com bastante expressividade, e que eles fabricavam panelas, vasilhas, as panelas eles chamavam de apepó, as vasilhas também, e tinha também todo um misticismo ao redor dessa confecção, tanto que ela era feita apenas pelas mulheres. E as vasilhas maiores, depois que não eram mais utilizadas, elas serviam como urna funerária secundária, que eles chamavam de igaçaba, onde eles enterravam o cacique, um grande guerreiro, uma pessoa que tivesse grande importância na aldeia. Eu tive a oportunidade, como eu não consegui nenhum contato com alguma reserva indígena Guarani, eu visitei o Marsul, que é o Museu Arqueológico do nosso estado, situado na cidade de Taquara, que tem algumas fotos do museu. E lá eu conversei com o Jefferson, que ele é arqueólogo e diretor do museu, e ele me explicou a técnica que os índios utilizavam para fabricar a sua cerâmica. Essa técnica se chamava molete, que era feita da seguinte forma. Eles confeccionavam esses rolinhos, que chamavam de rolete. Os arqueólogos chamam de rolete. E, primeiramente, esses rolinhos eram enrolados em forma de labirinto, para que se formasse a base da peça. Depois, eles iam sendo anexados um ao outro, até formar o tamanho desejado. Aqui eu já tenho um pronto, dessa forma. Eles colocavam o primeiro e depois iam anexando desta maneira. Peço perdão pela sujeira, mas é inevitável. Eles iam anexando desta forma. E depois, para que a peça ficasse mais firme, no caso aqui eu tenho um pronto, para que não ficasse esses vãos entre um e outro, eles pegavam uma pecinha como essa daqui, que é uma peça original, que é como se fosse uma espátula, para então passar e alisar esse barro. Eu, no caso, tenho uma madeirinha, que também tem uma forma específica para isso. Eles também utilizavam galhos, não só as pedras. E essa madeirinha ela era molhada e passada aqui para o barro ficar, não sei se vocês estão conseguindo ver, para o barro ficar uma forma mais lisa. O que eu achei mais interessante é que o índio, sendo um povo ágrafo, eles não tinham escrita, ou seja, tudo que eles aprendiam era passado de forma tradicional. E essas peças aqui são peças originais, não são peças tombadas, por isso que o museu conseguiu me emprestar. Então vocês conseguem ver a riqueza de detalhes. Por exemplo, esta peça aqui é chamada de cerâmica corrugada. Era feita com o dedo. Essa aqui é cerâmica ungulada, porque era feita com a unha. Aqui nessa pecinha vocês conseguem ver com maior detalhe
E também pintavam a cerâmica. Essa cerâmica ela já é uma cerâmica lisa e essa aqui é pintada. E essa cerâmica pintada ela não ia ao fogo, ela era usada apenas para guardar mantimentos. E a pintura eles faziam com óleo de urucum, enfim, com produtos naturais que eles encontravam. Na minha região, a cerâmica ela chegou com os imigrantes alemães, que nós não temos predominância indígena, da seguinte forma: quando os jesuítas chegaram aqui, eles trouxeram um torno, que é a máquina utilizada até hoje para a moldagem da cerâmica. Os alemães, quando chegaram no nosso estado, eles tiveram que se adaptar a algumas formas para viver, como eles não tinham muitas condições. Eles se adaptavam ao que já existia aqui. Então, nesse caso, eles se adonaram da questão da cerâmica e levaram para o município de Portão e também para cidades do Vale do Caí, que é onde fica a minha região. Eu visitei também a cerâmica mais antiga da região, que é situada lá em Portão também, a Casa de Artes Alhes. Aqui tem algumas fotos, onde lá eu conversei com a dona Eli e o seu Olibe, ou melhor, o seu Evaldir. O seu Olibe é pai do Evaldir, que foi quem fundou. Hoje ele já é falecido. E aqui eles mostram como que ela é feita hoje em dia. Os índios, eles pegavam a argila direto da margem dos rios. Hoje, essa argila, ela é pega nas jazidas, depois ela é passada pelo processo de trituração, vai para as mãos do ceramista e depois vai para um processo de secagem. Para então, ela é cozida e vai para decoração e fica essas peças lindas que eu trouxe para mostrar para vocês também como se faz. Essas peças eu não confeccionei, eu até tentei aprender a forma como é feita hoje, porém é algo muito difícil, exige anos de prática. Essas peças aqui, essa fui eu que fiz, vocês podem até ver aqui que tem marcas. Depois de seca, ela fica exatamente desta forma. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, pois desde pequena sempre ouvi falar da questão da cerâmica na minha cidade, porém não conhecia a história. A partir da mostra acabei conhecendo. É um artesanato difícil, pensei várias vezes se eu traria ou não, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação a fazer, fiquem à vontade. Da nossa parte é isso, Fabiane. Era isso? Nada. Mas então tá. Parabéns. Obrigada.